Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, quarta-feira, 9 horas 55, 23/11/2022. Tempo bom. Agora, céu azul, sol, 24 graus. Aqui em São Paulo, eu desejo um bom pregão a todos. Queridos, vamos lá, firmes na luta. Eu vou começar os trabalhos de hoje falando sobre o mini índice, fazendo aquele racional que já é tradicional. O índice 22, eu falaria, a gente simula aqui se estivéssemos numa sala, uma transmissão, um desafio, um treinamento. Nesse momento eu falaria em compra a 108.950. O livro de ofertas está razoavelmente equilibrado. E eu sempre faço aquela história, sempre não, às vezes faço história do day trade mais curto, day trade mais longo. Eu acredito que a bolsa vai abrir, né? Até umas 10h10, vários ativos já estarão trabalhando, operando. Eu acredito que no horizonte de 15 minutos a gente chegue pelo menos a 109.200, que seria um racional mais curtinho, e depois eu falo um racional um pouquinho mais longo. Vamos falar aqui das bolsas, como é que fecharam as bolsas no exterior. Aqui temos a bolsa de Xangai, Japão não operou. Não operou, mas a gente pode fazer um estudo, né? Tem um viés de alta aqui, um gráfico bem craquelado, mas aos trancos e barrancos vai subindo. E Xangai, na minha visão, prepara o rompimento de 3.145. Isso contrasta, né, com essa ideia de endurecimento das medidas em relação à Covid, mas a bolsa de Xangai está muito atrasada e o governo tem margem para cortar juros compulsórios, mas não está fazendo com medo de fuga de capital. De todo modo, eu entendo que é uma situação de oportunidade na bolsa de Xangai. O minério de ferro ele estava subindo até alguns minutos atrás. Quando eu gravei o Reader, por exemplo, ele ainda subia. É provavelmente um recuo até a média para voltar aqui a apreciar-se e romper 99,60. No caso do petróleo, o petróleo ele impacta naturalmente de forma negativa as petrolíferas, porém, entretanto, todavia, arrefece a inflação. Não deve comprometer, deve trabalhar no range aqui entre essas mínimas e a média, mas nada, nem em Londres, nem em Nova York, nada que comprometa uma movimentação. Pessoal, só um segundo aqui, eu vou pegar gelo para colocar numa contusão que eu tô aqui, eu aproveito e deixo o gelo durante a gravação. Um segundo. Maravilha, peguei aqui as compressas no frigobar. Daí enquanto eu vou falando tranquilamente eu deixo o gelo na minha contusão. Não é nada grave, mas tem que colocar gelo. Já tá melhorando, eu tô fazendo isso. Já tá muito, mas muito melhor mesmo. Títulos de 10 anos. Zigue-zague descendente, então deve cair de forma lenta e gradual. Nós temos aqui os futuros americanos, 0,09 de alta para o Dow Jones, S&P subindo 0,16, 0,27 o índice Nasdaq. Mas nós podemos estudar as bolsas americanas com base no fechamento de ontem. A greve dos ferroviários parece arrefecer, assim como os protestos aqui no Brasil, sejam eles nas estradas ou quartéis. Índice Nasdaq tocou e respeitou a média móvel exponencial de 21 períodos. Aí temos aqui o S&P, né? Olha que movimento
perfeito tecnicamente teste de um topo anterior. Haverá um provável rompimento de pivô a 4028, 4029. Aqui tem um gap para puxar preço, padrão do farol. E trago à tela o Dow Jones, que concentra as 30 maiores empresas do setor industrial. Dow Jones muito forte, né? Rompendo pivô a 33.987, rompeu por 1 ponto ontem. Se nós colocarmos o semanal na tela, é um viés francamente altista. Eu tinha falado sobre essa simetria em V desde o início. O alvo é 34.281. Vamos ver como é que reage ao tocar esta região. E o VIX, a venda boa no VIX foi lá em cima, né? Nós compartilhamos, muitos alunos venderam, aproveitaram o nosso racional. Tem um pivô de baixa, né, acionado na perda de 22,37. Mas vender VIX nesse momento não é um bom negócio. Aqui é para realizar lucro. BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Ele incomoda um pouco, né, nesses níveis. Mas quem sabe a gente tem um oco aqui meio rustido. O EWZ, no meu entendimento, interpretação dos fatos. Uma rara... Só respondeu meu filho aqui, pessoal. Segunda-feira vamos lá na faculdade dele ver um assunto. Vamos lá. Eu sempre faço questão de acompanhá-lo, desde sempre. Desde que era um garoto, estudava, faculdade. Eu procuro estar muito presente, tanto em relação a ele quanto a minha filha nesse aspecto do estudo. Né? Seja a escola regular, faculdade ou cursos como inglês... atividades esportivas, eu tenho um grande prazer em fazê-lo e acho importante, então já o respondi. O EWZ, além de ter um ombro cabeça-ombro invertido, provavelmente acionará um pivô no rompimento de 30,19. Bolsa do Reino Unido segue para o alto e avante, o objetivo é algo entre a máxima do dia 13 e a CLTB. Bolsa de Paris, padrão do varal, amparada na média de 5, já está esticada, mas não tem nenhum tipo de sinal que conteste o movimento, alguma coisa do gênero. Muita gente fala, pô, mas como é que as bolsas na Europa estão subindo com a guerra, com a crise de energia? O mercado trabalha com expectativa futura, né? Eu comentei hoje, eu não sei se foi no Reader, em alguma comunicação que eu fiz mais cedo, a gente já vê sinais de melhora na economia europeia. Mas está muito ruim ainda. Sim, mas a gente vê sinais de melhora, então o mercado começa a precificar o futuro. O índice DAX, pessoal, sabia que a bolsa da França agora é a principal bolsa na Europa? Muita gente acha que é no Reino Unido ou na Alemanha, mas não é. Isso é recente. Então o índice DAX rompendo uma LTB importante também, padrão do varal, amparados os preços na média de 5, e MME, que mede fluxo para mercados emergentes, teste do topo anterior e da média de 21. Entendo eu que esse fluxo retomará um viés de alta dentro em breve. O DXY é o dólar contra uma cesta de moedas, em especial iene e euro, viés de baixa. Não acho que vou inflexionar por aqui, não. Ibovespa em dólares na tela. Ombro, cabeça, ombro invertido. O martelo mantém sua mínima intacta. Deve subir gradualmente no curto prazo. A gente tem a abertura do mercado aqui no Brasil. Eu vou falar sobre o milho. O milho apresenta uma recuperação de curto prazo. A média, pessoal, ela divide, principalmente quando a tendência é de baixa, ela divide aqui o joio do trigo, um repique de uma reversão. Aparentemente é reversão. Né? Então, o próximo alvo aqui, digamos assim, do movimento seria 92,70. Podemos, inclusive, traçar uma linha de tendência de baixa. Se essa linha for rompida, aí são outros 500, como diz a garotada, né? Aí realmente reforça a ideia de virada de inflexão. Ok? Então, introdução feita, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Agradecendo a participação de cada um que assiste diariamente, que prestigia. Deixem o like, compartilhem
o vídeo. Esse jogo aqui, Alemanha e Japão, eu acho que vai ser 1-1. Então compartilhem, se inscrevam no canal, deixem o like, principalmente atuem na área de comentários. Querido amigo João Vinícius, boa noite, Inefável Wagner, olá querido. Queria que se ocorrerem notícias satisfatórias no dia de amanhã e no restante da semana, tanto racionais quanto estrangeiras, podemos ter um viés autista consistente forte no INZ, que Deus siga iluminando a todos nós, eu acredito que sim. Eu vejo a ata do Federal Reserve hoje com bons olhos, acho que vai gerar um movimento de alta, mas o Brasil está descolado por causa da PEC e do Ministério da Economia. Eu até passei, João, vamos dar uma olhada aqui no INZ, eu até passei para a galera agora há pouco que uma pesquisa da Warren Renascença com 87 participantes indica um Haddad com 46% de chance de ser o ministro da Economia, seguido por Wellington Dias com 17,2%, Alexandre Padilha 13,8%, Rui Costa 6,9% e Alckmin 3,4%. O Alckmin não vai ser porque ele já é primeiro-ministro, então ele já é ministro. Né? Uma vez que nós temos um sistema semipresidencialista no Brasil, dobradinha Alckmin-Lula. Isso eu falava desde lá de trás, quando o Alckmin nem era confirmado ainda como vice. Agora, será que o Superministério da Economia será mantido ou fatiado? Né? Então, o que acontece? A gente precisa ter uma barra firme aqui, que mostre que os compradores estão no comando. Agora, o ponto técnico seria 112,485. Marcel Fernando Bonassi. Querido amigo, boas-vindas. Boa noite e obrigado pelas palavras e pela resposta. É sempre um prazer tê-lo conosco. Cogna fez um sinal de entrada no dia de hoje. Digo clássico no semanal. Veremos. Com suporte da semana 25/7/2022. O fato de ter furado a retração de FIBA em 62 por 61,8, né? Geraria dúvida no Land dos Candles e o volume fraquinho, vamos ver. Então vamos lá, eu vou estudar nos dois, eu vou olhar o semanal aqui. Eu prefiro estudar o semanal no TradingView. Ela fez aqui um arame de fundo, um martelo, a máxima é 2,34. Não vamos ver no semanal, que está no diário. Deixa eu ver aqui. O sinal de entrada, digo clássico no semanal. Não, no semanal eu não vejo um sinal de fundo, não. O que eu vejo aqui no diário, né, a mínima está preservada. Nosso amigo diz suporte 25/7. Mais ou menos aqui, seria isso? O suporte está aqui. É uma região que pode ser respeitada, caso ela continue a cair. Talvez no semanal você fale de um sinal anterior, né? Mas eu não vejo nada no semanal que remeta à compra, não. Inclusive, uma barra dessa, geralmente é difícil o mercado ter cacife capital para neutralizá-la. E se perder o 2,22, ela continuará em baixa na minha visão. Ok, querido? Sobre o volume. Vamos ver. Volume fraco. Só que é aquela história, né, Marcel? Esse volume fraco pode ser até um sinal interessante, porque se ela começar a subir e aumentar o volume, aí seria realmente um sinal consistente de fundo. Essa é a minha leitura. Álcool Gelson, não sei porque que tá aparecendo assim no YouTube agora, né? O arroba esquisito, estranho. Na Petro você tem que colocar 2 dividendos em cima do preço de 32. Vamos ver aqui a Petro 4. Cada software ele faz de uma forma, mas tem como... Juros sobre capital 0,52, 1,60, 1,15, 0,07.
uma bolada, né? Então a Petrobras ela já está descontada, está ex-dividendos. Perfeito, então. Petrobras ex-dividendos. Petrobras tem um provável gap de medida. Petrobras nesses níveis eu acho interessante para compra. Eu falei que eu não compraria durante todo esse período, que eu preferia a Vale, mas agora... Né? Ah, mas o petróleo, a questão é que ela está atrasada em relação ao petróleo. O que vai mais impactar são os drivers políticos, né? Conforme eu comentei hoje, pessoal, por que o mercado está cismado com Petrobras? Ó, 22,53. A primeira é o questionamento se vai haver a continuidade do processo de paridade internacional. É o questionamento número 1. Questionamento número 2, provavelmente teremos investimentos em larga escala. O que não é tão ruim a depender da forma como for feito, né? Se for tipo passadinha, é ruim, né? E o terceiro, o PT está querendo mandar na Petrobras antes de 1º de janeiro, né? Dizendo para suspender desinvestimentos, enfim. É melhor passar a faixa logo, né? Então é isso. Patrícia, o Brasil não investe moda e jogue de verdade. É que não investe moda e jogue de verdade, verdade. Quanto à sua última resposta na questão da experiência do papel, o gestor Florian Bartonek, do prestigiado e vencedor fundo Constellation, concorda com essa visão. Pô, que maravilha. Entende que essa é uma forma do pequeno investidor melhorar seu estudo sobre a empresa, tendo em vista que nos pequenos investidores temos pouca oportunidade de sermos recebidos na área de relacionamento com investidores dentro das empresas. Eu acho que praticamente nenhuma, né? Se eles responderem um e-mail de uma pessoa física, eu acho que é porque essa pessoa teve sorte. Nesse sentido, o professor já visitou alguma empresa para fazer avaliação fundamentalista? Entrou na empresa, percorreu os setores, avaliou os gestores e colaboradores, ou seja, uma avaliação em loco. Olha que engraçado. Eu nunca o fiz, mas na época que eu fiz aquela operação da Gerdau, fui convidado. Me ligaram de lá, umas 3 vezes. Eu nunca o fiz, mas eu já fui convidado. No caso da... Quem geralmente tem esse tipo de abertura é o pessoal de grandes research, né? Tipo a Empíricos, a Nord, talvez a Levante, a Capitalismo. Mas eu fui convidado. Porra, aquela operação da Gerdau, eu tinha um comércio ali em São Judas, perto da igreja. Pô, recebi uma TED, que legal. Eu tinha um comércio, o pessoal passava, entrava no comércio, me ligavam de todos os veículos de mídia. E eu fui convidado para ir até a Gerdau, mas na época, por alguma razão, eu não pude. Eu acho que eu estava morando no litoral naquele momento, mas eu fui convidado para visitar a empresa. Aquilo ali deu uma repercussão muito positiva para a empresa, porque ninguém acreditava no case e tal. Então, para a empresa, foi uma publicidade espontânea, digamos assim. Muito obrigado, queridos amigos, que enobreceram os nossos trabalhos. Então agora vamos aos estudos. Então primeiro nós temos o mini dólar aqui na tela. Eu entendo que o mini dólar esse nível de preço é uma oportunidade de venda para quem está de fora. A simetria em A está brigando aqui com o teste. Aqui foi um padrão penetrante entre anteontem e ontem, né? O intraday tem uma simetria que, no meu entendimento, interpretação, ela é mais baixista, né? Tem um oco com 2 ombros aqui, o que é admissível, só que assim, por outro lado, está fazendo topos e fundos ascendentes. Então essa região da estrela cadente de ontem, a máxima 5.408 e 500, é um divisor de águas, mesmo porque se a gente tiver um topo mais baixo que o anterior, algo mais ou menos assim, deixa aqui um topo duplo. Ok? BOVA 11. Ainda tem essa ideia do padrão da alavanca. Vamos marcá-lo aqui. Mas é claro, né? Ele se enfraquece um pouco, mas ainda mantém-se aqui como uma possibilidade. Ombro, cabeça, ombro invertido aos moldes do EWZ, que a gente viu anteriormente.
Ombro, cabeça, ombro invertido. Temos o Ibov. A mesma história, né? Ombro, cabeça, ombro invertido. A gente tem uma queda com redução de volume, pode estar próximo de uma virada. Correto? Dei um F25 sem sinal de topo. Salvo um topo duplo, se houver a marcação de um topo mais baixo que o anterior. E aí vamos lá. B3, SA3. Eu entendo também como um padrão da alavanca. Eu acho que esse ativo, que é realmente complicado de operar, mas nesse momento ela abre uma boa oportunidade, né? Um provável pivô será acionado a 12,42. Uma oportunidade rara até de comprar B3 SA3. No caso de Banco do Brasil, acredito também que seja bastante favorável uma entrada nesse patamar, tem uma grande tendência de recuperação. Bradesco, a mesma coisa, né? Ela está quebrando aqui essa ideia dos topos e fundos descendentes, né? Provavelmente acionará um pivô no rompimento de 16,02. E aí temos Itaúsa. Itaúsa é uma boa oportunidade. Tem uma simetria em V, um ombro, cabeça, ombro invertido meio velado, que seria mais ou menos isso. Itube. Mesma história, né? Um provável fundo mais alto que o anterior. Sambi, a gente trocou, né? Ação muito enrolada, mas entre a compra e a venda eu compraria, mas seria hoje minha última opção. E aí a gente chega em BPAC. A melhor opção no meu entendimento. Ok? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa de forma coletiva para falar para vocês aqui. Acho que tá tudo certo. Acho que tá tudo certinho aqui. IFNC é a mesma, é um desenho muito parecido, né, com os principais benchmarks, até alguns ativos de banco, óbvio, né, mas até de outros setores também, de provável fundo mais alto que o anterior. Aí temos o IMAT, bastante resiliente, o minério segurando a onda. Imob, penso que né, marcou o fundo, subiu e volta aqui para tomar fôlego, sem nenhum tipo de problema, preocupação. Índice de consumo ainda bastante fraco, é o mais sensível a tudo que está acontecendo. Porque, pessoal, havia um prognóstico de corte de Selic, sei lá, os mais pessimistas falavam no segundo trimestre do ano que vem, alguns até no segundo semestre. Os mais otimistas, como eu, no primeiro trimestre, mas aí com essas presepadas fiscais, o setor sofre muito, né? Então o índice de consumo reflete esse fenômeno. O índice de energia deve segurar na média de 5 aqui, voltar para renovar a máxima. Small 11, rara, histórica, fantástica oportunidade de compra. Aqui nós temos o 97,28 como um provável ponto que marcará um fundo duplo
cujo eixo é 102,48. Petrobras nós já vimos, então vejamos agora a Vale 3. Vale 3, né, aí está explicado porque eu preferia a Vale do que Petro. Tanto que a Vale entrou na nossa carteira, a ideia é 86,46 ainda esse mês, dá tempo. Falando sobre o mini índice, a gente fez um racional, acertamos, né, entrada ali 108,900, 108,900 e pouco, falando que faria uma movimentação rápida, então já são aí aproximadamente 400 pontos desde que a gente abriu o racional. Então, para muita gente, o objetivo do dia está atingido. Agora, eu penso que vai além. Eu vou explicar por quê. Rompimento falso de 108,715. Né, isso ocorreu ontem, foi 108,560. Nós temos um fundo mais alto que o anterior. Fundo mais alto que o anterior. Temos um ombro, cabeça, ombro invertido, inclinado. E sendo coerente com o racional que eu falei lá no Telegram, eu acredito que vai renovar a máxima de hoje, então deve buscar 110,175 ainda no período da manhã. 110,175. Ok? Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Quais carteiras foram feitas para não repetir. Fazer uma por dia. Eu fiz a carteira Desafios na segunda. Correto? Ontem eu fiz a Desafios. Posteriormente eu fiz a carteira Ouro. Hoje eu vou fazer a carteira Fly USA. Então vamos lá. Daí a gente finaliza os trabalhos. Então, carteira Fly USA. Apple, excelente oportunidade. Mastro bandeira, variação flâmula para o alto e avante. AMD inflexionou pós-balanço. Praticamente também um mastro bandeira, variação flâmula. O rompimento de 79,16 é questão de tempo. Cat, mais uma esticada, a gente vai realizar lucro, né, entregando resultado muito bom, um gap de medida, talvez. Se bem que esse daqui é um gap de fuga, aí em medida, se tiver um gap de exaustão, a gente realiza. Eu compartilho ela via Telegram, naturalmente. Aí vamos colocar aqui na tela Deere & Company. Para o alto e avante, está tranquila. Ação serena, a gente deve manter por um bom tempo. GM, ela... Se bem que esse triângulo aqui não se aplica, mas assim, ela rompeu uma LTB. Também é um gráfico meio confuso. Ela marcou fundo. Tem um oco, mas ela deve anular esse oco e romper as máximas recentes. Boa oportunidade para quem está de fora. JP Morgan já esticou. Então, a não ser para quem siga a tendência, né, deve romper 136,17. Mercado Livre é uma das joias da nossa carteira, essa vale ainda exposição. Para quem tem, de repente, um capital extra, procura uma ação interessante para se posicionar ou reforçar a alocação. 3M, boa reação após o balanço, deve gradualmente seguir essa ideia de topos e fundos ascendentes. Tesla é uma empresa que a gente pensa em trocar, mas não nesse momento, no momento mais oportuno. X, ela tem reagido bem em relação ao minério. O grande lance é que se X romper United Steel Corporation 26 com 27, ela não tem resistência, né, pessoal? Só vai encontrar resistência 34 e 37. E XP é um BO, né, igual a Tesla, a gente vai esperar a melhor oportunidade para trocar esse ativo também. Talvez até para guerrilha seja oportunidade que está na parte baixa de um canal. Saúde e paz a todos, muito obrigado pela sua atenção. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Valeu!